falar um pouquinho de Habits aqui, que eu acho que a galera tem curiosidade, que o Habits parece, Tem. quando fala Habits, Parece que é uma parece coisa que é de uma outro coisa mundo. muito complexa do outro mundo, A né? gente já imagina uma pilha de papel, assim, em cima da É, mesa. Meu Deus, eu vou ter que ver tudo isso e pra aí chegar no eu vejo que Habits. tem muita gente que fala, meu Deus, é agora e o Habits, o que é que eu vou fazer e tal. Então assim, gente, o Habits, Olá, a gente está aqui para estrear o podcast da RW Construções. Hoje a gente trouxe dois convidados especiais, já para falar de um assunto muito importante voltado para a construção. A gente vai estar falando hoje com o engenheiro Denis Costa, especialista em processo construtivo, e vai estar falando agora com a Andressa Canto, que é correspondente oficial da Caixa Econômica e vai trazer tudo sobre financiamento. Então, para a gente começar, eu queria falar com o Denis e saber como é que anda o mercado da construção hoje, o que que você pode trazer para a gente do processo construtivo, dica tanto para construtor quanto para cliente, o que que a gente pode estar agregando para o público. tá aquecido, né? O mercado ainda está aquecido. Algumas pessoas acham que o mercado, devido a essas condições, a seca, deu nos rios, a chuva que vai começar, o mercado deu uma baixada, mas na verdade o mercado de construção, principalmente residencial, continua Sim, aquecido, né, Andresa? sim. Principalmente os financiamentos na Caixa, de exatamente março para cá, março do ano passado para cá, ele teve um aumento significativo, principalmente para construção em terreno próprio e aquisição de terreno em construção. Então, assim, tá, o mercado nesse nicho está aquecidíssimo. Está aquecido, muitas pessoas estão construindo, a gente vê casas para construção tanto para revenda quanto casas para moradia. E aí, pegando esse tópico, falando em dicas, eu tenho algumas dicas realmente para passar para a galera que está construindo. Como você falou, a gente tem especialidade na área de construção de alto padrão, já construímos algumas vezes, então esses toques vêm de experiências que a gente já veio fazendo ao longo do prazo aí. E assim, coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo, e a gente vai afinando essas informações. Então, as dicas que a gente vai dar aqui agora é justamente estar afinada com essa experiência que a gente veio pegando aí das casas. A primeira dica que eu tenho, que eu vejo muito, é a respeito dos terrenos, da topografia de terreno. Isso aí parece que é uma coisa assim simples, mas não é. O que que acontece? A gente vê muito nesses terrenos, nesses condomínios, é normal que tenha uma vegetação. Geralmente os terrenos parece que têm uma mesma topografia, porém quando você limpa o terreno, você sempre vê um declive naquele Ah, determinado terreno, você sempre vê uma diferença naquele determinado terreno. E que às vezes alguns proprietários, alguns clientes que não têm muita experiência nessa área de construção, que estão construindo para ele, para sua família, eles não têm uma noção, é que após comprar o terreno, ele tem um custo depois para regularizar esse terreno. Então, assim, são coisas, Andresa, que no olho nu, às vezes, a gente não percebe, porque a gente vê aquele mato, não sei se já aconteceu com você. é aquela aprovação do Implurb? Fala? Exato, aí você tem que ir lá fazer a aprovação. E quando você vê, você vai comprar um terreno. Agora vamos lá começar do passo anterior. Você vai comprar o seu terreno. Na verdade, quando você quer construir uma casa, a primeira coisa que você faz é procurar o seu terreno. Aí você Sim. vai nos corretores, os corretores te mostram os terrenos, e quando você chega lá, muitas das vezes, num determinado condomínio que você escolhe comprar o teu terreno, tem algumas opções. Então vamos dar um exemplo. A pessoa escolheu ali Alphaville, Alphaville 2. Chega lá no Alphaville, ela encontra lá 3, 4 terrenos. Faltando limpar e precisando de licença do IPAAN. Exatamente. Como tem uma vegetação, dificilmente aquela pessoa vai entrar ali e vai dar uma olhada realmente Saber qual que é o para saber qual que nivelamento, é essa coisa toda. exatamente a real. Então ela vê por fora e aparentemente não dá para ver muito, ter uma ideia mais técnica da topografia do terreno. E pessoal, dentro de um mesmo condomínio, acredite, tem terrenos e terrenos, tem diferença de terreno para terreno. Você já deve ter. Sim, agora até bacana você falar nisso, eu tenho uma dúvida. Apesar de te lidar com financiamento, mas a gente já viu várias construções.
Mas assim, eu tenho uma dúvida nessa parte do terreno. Lá na matrícula da narrativa, ela Uhum, tem, já vem com uma metragem. certo. Geralmente são todas iguais. Na hora de fazer essa topografia, muda Tem que, a ela, metragem não, ela tem que estar de acordo com a com a matrícula. matrícula, né? Mas cada terreno, ele varia um para o outro. A gente tem mais ou menos 470 metros quadrados, mas você tem um de 475, um de 480, então ela Hum, tem essa essa variante. variante, Mas o né? que eu estou querendo dar uma alertada para a galera que vai construir agora é uma coisa que eu tenho percebido muito, você também já deve ter visto, a Andressa já deve ter ouvido falar, que é essa questão da topografia. Eu vou explicar o porquê. Quando a pessoa compra o terreno, quando está no mesmo condomínio, às vezes ela opta pelo menor preço. Então você volta lá para o Alphaville 2, você tem 3 terrenos, 350 mil, 330 mil e 300 mil, dentro do condomínio que ela escolheu. E ela acaba optando pela compra dos 300 mil, porque são 40 mil de diferença. Eu desconfio que quando a esmola é demais, E aí o que É. acontece? Ela comprou o tem terreno, alguma coisa errada, né? então ela comprou o terreno mais barato, de 300 mil, porque o outro era 340, o outro era 350, ela optou pelo de 300 mil. Ela olhou, viu as árvores, não viu nenhum barranco, não tinha um igarapé, não tinha uma queda grande, ela viu as árvores e ela comprou o terreno. Beleza, depois que ela limpa esse terreno, quando chega lá, a gente vê da altura da sarjeta, que é a altura limite de uma construção, que é da rua para cima, Sim. você vê que tem um certo declive que vai descendo. Muitas das vezes, na hora que você passa a topografia ali, você faz o seu gabarito, aquele declive, às vezes, ele corresponde de 50. Andrés, eu já construí uma casa que pegou 130 carradas de barro. Nossa. 130 carradas de Ou barro. seja, era como a gente fala, era um barranco. Mas assim, com a vegetação não dava para ter essa ideia. Não dava para Hum, ter essa ideia. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que construir um muro de contenção, mais ou menos de 1 metro a 1,5 metro ao redor, todo o perímetro do terreno. a- até da Todo o frente, perímetro. entendi. Laterais e fundo. E 130 carradas de barro nele para conter Só aquele para barro. conter o barro. Só para conter o barro. A partir dali que começa a obra do cliente. Esse custo não é custo de obra, não é custo de projeto. Esse custo é o custo para regularizar o terreno. Então a obra do cliente, na verdade, ela começa daquele nível para cima. Se ele simplesmente tivesse comprado um terreno regular, ele tinha evitado todo esse custo. Nessa casa que eu construí, se gastou 90 mil para regularizar o terreno. E aí algumas pessoas podem falar assim, mas por que então que o arquiteto não aproveitou que o terreno era declive e fez um projeto utilizando? Gasta mais do mesmo jeito. Gasta mais do mesmo jeito. Você vai fazer um subsolo, você tem uma laje a mais, você tem uma estrutura a mais, você acaba gastando mais do que um terreno plano. Então, um toque para as pessoas que vão construir, ou você leva um profissional, pode ser um topógrafo, um engenheiro, um colega da construção, um arquiteto, junto com você antes de você comprar o terreno. Adentra um pouco daquela vegetaçãozinha ali que é chata, leva uma linha e dá uma medida antes de você comprar o terreno. Ainda que você decida pelo aquele terreno, mas você vai ter pelo menos a noção de que você vai ter um custo extra. E esse custo não é o custo do projeto da construção da sua casa, porque o projeto da construção da sua casa, ele vem do nível para cima. Esse custo é um custo simplesmente para você regularizar o seu terreno. Então, quando a gente está falando de um projeto que, no caso, já chega pra gente lá todo redondinho, Exato. esse custo já está fora. Aquele projeto lá já está cru, é somente para construção do Exato. O espaço. que acontece? Ah, Depois legal. que a pessoa compra o terreno, que o arquiteto vai ver o terreno dela, Sim, ele na hora ele vai dizer para ela, olha, aqui a gente vai precisar fazer um aterro. entendi. Mas se der, esse aterro vai gerar um custo que não é o custo da construção. Quando a gente fala custo da construção, nós estamos falando do piso, primeiro piso para cima, que compõe a infra, que é as sapatas, as vigas para cima. Né? O que ela está fazendo esse custo é só para ela regularizar o terreno, é para ela chegar no terreno na altura que deveria. Que a gente chama de terreno plano, é isso? Terreno plano. Mas Entendi. algumas pessoas podem pensar, pô, mas eu vou saber se eu ver um barranco. Mas não é um barranco, porque é leve a queda. E dentro dos condomínios varia. Tem terreno nos alfavilles que tem uma queda maior, tem terreno que tem uma queda menor. Ainda que você queira aquele terreno naquela rua, pelo menos é interessante você saber que naquele terreno eu vou ter um custo a mais para regularizar o terreno. E esse custo, às vezes, vai comprometer um pouco do custo que eu tenho separado para minha construção. E Entendi. isso daí acontece muito. E quando acontece isso, que o projeto
que pega o projeto do arquiteto e leva para o construtor vai orçar essa diferença desse aterro, desse muro de contenção, porque afinal é um custo alto. Sim. E isso acaba passando da estimativa que o cliente tinha para construir a casa dele. Mas porque às vezes ele não está observando que a regularização do terreno, a contenção e o aterro gera um custo adicional. Entendi. Então é importante que, ao você decidir por construir a sua casa, você decidir por comprar o seu terreno, você leve alguém, seu arquiteto, ou um engenheiro, ou um colega lá no terreno e faça uma verificação da sua topografia, da regularização do terreno. Então isso é um toque porque a gente tem visto muito isso daí. Muito, bastante. Entendi. Em relação ao processo construtivo, o que você pode dizer para os clientes que estão escutando a gente sobre como eles conseguem economizar durante a construção? O que dá para economizar e fazer uma execução bem feita, com qualidade, com estética perfeita? Dá para economizar sim. E a gente fala isso com uma certa propriedade. Você sabe que a gente já construiu algumas casas, né? Então, assim, tem algumas formas de economizar. Uma delas é essa, que a gente acabou de falar da topografia, e aí, as outras que correspondem ao processo de contratação. Depois que você fez o seu projeto com o arquiteto, você entra para o processo de contratação da construtora ou da mão de obra que vai construir a sua casa. Então, antes da gente entrar nessa parte, eu queria só frisar um detalhe para o cliente que vai construir. Seja muito sincero com seu arquiteto quanto à parte financeira. Não tenha medo nem vergonha de falar quanto você tem disponível para construir, porque isso é uma diferença grande. Eu vejo que às vezes a pessoa fica com um pouco de constrangida. Se fica. Você deve saber. Sim. O financiamento, às vezes ela conseguiu um financiamento construção, o financiamento, não sei, 900, 1 milhão, mas ela fica um pouco constrangida de falar com o arquiteto sobre isso. E aí ele peca no principal, que é baratear na mão de obra. Inclusive, assim, é importante até você estar falando isso, porque no caso que a gente pega muito a construção, já aconteceu casos de o cliente financiar um valor na PCI, né, que é o cronograma da obra, de financiar um valor lá, vamos dizer, 600 mil, um exemplo, construção em terreno próprio. Vamos pegar essa parte. E aí chegar num determinado momento, essa obra ela ter o atraso por conta que teve um superfaturamento, botou um porcelanato diferente, Exato. Pegou um valor num material mais caro. Então, isso acaba que atrasa a obra, porque ele fica sem recurso. Exato. E aí a Caixa ela vai liberando por medições. Então, assim, como ela não libera o recurso de uma vez, Exato. acaba acontecendo isso. Então, essa parte de ser muito sincero com o seu arquiteto e também ter um custo de obra bem enxuto e de acordo com o que você tem aprovado ou quanto você tem disponível é extremamente importante. Exatamente. Vale a pena, por exemplo, a gente que trabalha no ramo, a gente sabe que alguns arquitetos gostam de dar uma caprichada na parte estética e aí fazer aquela estrutura, a gente está falando de pilar, de viga, mais encorpada. E a gente sabe que esse primeiro passo de fundação, estrutura, superestrutura e laje é que gasta muito na obra. Então, às vezes, se o cliente está com pouco recurso, vale a pena ele te chamar o arquiteto e falar, ei, não vamos pegar tão pesado aí, vamos talvez fazer um acabamento diferente, tentar encaixar a construção no terreno e dar uma economizada? Vale. Porém, que às vezes os clientes finais que não são da nossa área, eles não têm essa ideia dessa redução e fazem o projeto e do projeto eles já vão para a contratação. Então, o que a gente pode aconselhar? O que a gente pode aconselhar é que antes de começar uma construção, a pessoa, o cliente final, ele procure umas orientações antes até mesmo de comprar o terreno, antes de fazer o projeto. Ele procure uma orientação, que é isso que hoje nós fazemos lá, né? Hoje nosso trabalho lá tem especialidade de assessoria da construção. Então, o que a gente faz? A gente pega o cliente, a gente passa com ele 30 dias mais ou menos, mostrando, fazendo reunião online, reunião física, falando sobre o terreno, sobre o processo construtivo, sobre economia dessa forma, porque eu já vi muita casa com pilar robusto, apenas arquitetônico, sem nenhum sentido estrutural,
gastando lá 20 metros cúbicos às vezes de material, aços Às vezes gigantescos, uma laje em balanço uma que laje em balanço não assim. agrega tanto. Você pode fazer a mesma arquitetura utilizando materiais mais baratos. Você pode fazer uma placa cimentícia, você pode fazer de ACM, você pode fazer de diversas formas que você vai ter uma economia na sua obra, às vezes até 20 a 30%, utilizando um material mais barato. Então, quando você deixa que você não tenha um pouco essa noção, você não fez um estudo prévio, o que eu costumo falar lá para o pessoal? Gente, uma obra de uma casa, às vezes é o seu investimento da sua vida. Você está falando de 1 milhão, às vezes, para cima. Você está falando de um processo construtivo de 12 meses, e um processo que chega a ser um pouco exaustivo. Custa você perder um pouquinho um mês antes para você se preparar, para você iniciar nessa jornada? Custa você ter um custo mínimo que seja. Hoje a nossa assessoria ela está custando R$ 3.000 para 30 dias. E a gente mostra passo a passo todo esse... E a gente garante que pelo menos 30% a gente consegue economizar, de 20% a 30% do valor da obra. E a gente nem começou a falar ainda da economia. Nós estamos falando aqui, a economia ela vem depois disso ainda. A economia maior vem no tipo de contratação que você faz. Então, assim, a gente vê hoje o cliente chegando com seu projeto na hora de pegar as tomadas de preço, e você sabe disso, a gente que está no mercado, e muitas das vezes ele não quer ter trabalho nenhum. Então ele quer simplesmente um construtor que construa a sua casa, e está tudo certo nisso. Só que como ele já vem, Andressa, daquele problema do financeiro, onde ele que acabou que ficou um pouco mais, o terreno está um pouco mais alto, vai ter um gasto, o valor que ele tem disponível lá, às vezes já não cobre, o arquiteto já fez estruturas mais robustas, então ele já entra na cotação de preço, às vezes com o investimento dele já um pouco defasado do que vale a obra. E aí é onde que ele vai enforcar para conseguir? Na mão de obra, na empresa, no menor preço, e aí que começam os problemas. Então, quando você faz esse trabalho inverso, você se prepara, você estuda, faz uma assessoria antes, você evita todos esses passos e você consegue fazer sua construção mais barata, fazer sua construção com maior qualidade, sem você ter tanta dor de cabeça, entende? Então, o correto é você fazer um estudo antes, você se planejar antes, você olhar para você poder dar o primeiro passo na sua construção. A forma de contratação hoje ela tem que ser muito bem estudada. A forma de contratação, a pessoa tem que imaginar que quando ela fecha uma casa com material e mão de obra para a empresa, quando ela quer fechar uma casa que a gente chama de turnkey, que é porteira fechada, entrega na chave, ela sabe que ela vai ter que estar pagando um custo extra em cima do material. Tem a bitributação. Então, se a sua obra custa de material 500 mil e você vai fechar com uma empresa para ele fazer material e mão de obra, você vai estar pagando hoje, pelo menos em cima do material, 40%, 50% a mais. Então, se você fez um orçamento da sua obra, a sua obra vai gastar 500 mil de material, uma vez que você terceiriza isso para alguém fazer, de material, você vai estar gastando 30% a mais, 650, 700 mil a mais. Então, assim, 200 mil faz diferença para quem vai construir? Certeza faz muito. Mas essa resposta ela tem que ter. 200 mil, às vezes eu vejo uns clientes falando, não, Denis, eu quero tudo, não quero ter dor de cabeça, eu não quero nem fazer um Pix, eu quero que me entregue tudo. Nesse momento ela está muito certa que ela não quer se envolver, mas quando você coloca isso na ponta do lápis, que aí a gente fala, tudo bem, da forma com que você quer, você vai gastar 300 mil reais a mais. Esses 300 mil você poderia usar para o seu modulado, o seu eletrodoméstico, podia te ajudar no seu piso. Isso faz diferença para você? Então a pessoa, não, faz muita diferença. Então vamos mudar essa forma de contratação. Você vai fazer a compra do material direto, a empresa vai administrar, vai te passar os PIX, vai te passar os orçamentos, e você vai pagar o material direto nas lojas. E ele vai administrar. E você contrata mão de obra. E aí a pessoa, poxa, é um valor considerável, certo? E aí ela já começa a olhar de outra forma. Isso dá mais ritmo na obra, porque quando você fecha uma obra com material e mão de obra, geralmente você paga por parcela. Então o construtor está preso ali na sua parcela para comprar o material. E muitas das vezes ele tem que esperar ali chegar o determinado dia do mês para ele poder injetar o material.
E quando você compra o material, o construtor ele fica mais acelerado, porque às vezes ele consegue dar um tapa mais para frente, para uma laje, e aí você liga para ele liga e fala, olha, paga logo o concreto, compra o aço, você já está com dinheiro guardado, você está aplicando na sua obra, então você tem a liberdade de comprar, e aquilo ali dá um ritmo maior na sua obra. Então, o segundo toque que a gente tem para dar é esse. Tentem fazer pagamento do material direto, contratem apenas a mão de obra. Esse é um toque que eu daria para quem vai construir. Vai dar mais segurança, vai dar mais ritmo e mais celeridade para sua obra também. O construtor não deixa de fazer boa parte desse meio de campo, né? O construtor vai pegar, vai fazer o Cotações, levantamento do material a ser comprado, vai orçar o material, vai passar esse orçamento para o cliente, esse orçamento vai ser aprovado pelo cliente, o construtor passa o contato da loja, o contato do vendedor, o link para cartão de crédito, ou o Pix, e no caso o cliente só vai ter o trabalho de pagar. só pagar. Escolhe como vai pagar. Inclusive, ele pode pegar o cartão de crédito dele, que não tem nada a ver com o orçamento de obra, e dividir lá em 5 vezes, 6 vezes, conforme a loja divide. Eu acho que também é uma vantagem. E a primeira é a bitributação, porque se você tem que emitir nota para o seu cliente, você vai colocar um imposto em cima do material. Então fica imposto sobre imposto. Imposto sobre imposto, você está bitributando. Então, se ele pagou já na loja lá, a loja está pagando 16%, 17%, ele vai colocar mais 17% em cima. Então, automaticamente o cliente está pagando uma bitributação, tirando a taxa de administração, porque você vai cobrar também. Você vai fazer todo esse trabalho, então você vai cobrar. Então, eu acho que a compra do material direto seria um segundo toque para poder ele fazer junto com o construtor dele, deixar as coisas de forma bem organizada e ele conseguir ter uma redução em cima da compra do material. Um outro lance também que é importante, que aí a gente já vai entrar para a área do financiamento caixa, é a respeito também da documentação do Habits. Vou falar um pouquinho de Habits aqui, que eu acho que a galera tem curiosidade, que o Habits parece, quando fala Habits, parece que é uma coisa muito complexa do outro mundo, né? A gente já imagina uma pilha de papel assim, em cima da mesa, meu Deus, eu vou ter que ver tudo isso. E aí eu vejo que tem muita gente que fala, meu Deus, agora e o Habits, o que é que eu vou fazer e tal. Então assim, gente, o Habits, ele é como fosse o DUT do seu carro. O Habits é aquele documento final que é emitido pela prefeitura, pelo Implurb, que vai te autorizar você a fazer um financiamento da sua casa, que vai dizer que a sua casa está toda regular, o nome de Habitace, né, que já disse está pronta para ser habitada, que vai deixar ela regularizada ali a ponto de ser financiada. Sem esse documento, dá para fazer financiamento, Andressa? Se for para imóvel pronto, não. Se não tiver Habits, sem chance. Sem chance de fazer. Porque assim, por exemplo, eu tenho aqui um terreno, construí a minha casa, tá lá bonitinha, agora eu vou vender ou financiar. Aí a pessoa que está comprando de mim, eu já vou avisar, não tem Habits. Logo, essa casa não pode ser financiada. Dizem comprador, não, eu vou insistir, vou dar um jeitinho, vou lá fazer. A Caixa vai dar jeito? A Caixa não vai dar jeito. O engenheiro da Caixa, dá para solicitar um laudo? Dá. O engenheiro da Caixa vai lá, vai olhar, vai olhar na narrativa e dizer assim, tem uma casa aqui e aqui é um terreno. Ou você vai demolir, ou eu vou invalidar o laudo, porque esse laudo vai ficar inválido pela Caixa, e aí o vendedor vai ter que tirar o Habits de qualquer forma, se ele quiser vender dessa forma financiada. Exatamente. Então, olha só, sem Habits não financia uma casa pronta, tem que ter o Habits. O Habits é um passo a passo no processo da sua construção. Você tem que ter um projeto aprovado, primeira coisa, você tem que ter emitido o seu alvará de construção, é a primeira coisa. Você vai construir, e aí você tem um processo para você seguir passo a passo lá dentro. Uma das coisas que mais eu vejo o pessoal comentando a respeito do Habits, que eles têm mais uma dúvida, é a respeito dos impostos que tem que ser arrecadados na hora da emissão do Habits. A CNO. Exatamente. CNO, muita construtora também me pergunta, precisa? Precisa. Você, quando você vai regularizar, você tem que recolher alguns impostos da Receita Federal. Você recolhe da parte da prefeitura, que você já emitiu ali no alvará de construção, e você tem da Receita Federal. Existem formas de você diminuir essa taxa de imposto, se você poder comprovar para a Receita que você teve arrecadação de INSS durante a sua obra.
E aí entra o que a Andressa está falando. Para você poder comprovar, você tem que abrir um CNO. O CNO é basicamente um CNPJ da sua obra. Sim. Você vai abrir um CNPJ para a construção da sua casa. É muito difícil fazer isso? Não. Não é difícil. É até simples. Qualquer contador abre um CNO de uma obra com um valor mínimo. É muito fácil. A questão é, você tem que ter funcionários registrados, carteira assinada, e recolher o seu INSS dentro desse CNO. Então você vai pegar 5, 6 funcionários, que são carteira registrada, e você vai agregar eles dentro desse CNO, desse CNPJ. E durante todo o período da sua obra, você vai pagar o INSS deles para esse CNO. E quando você terminar a construção da sua casa, você já tem ela regularizada pela Implurb, já teve o alvará, e você vai pedir o habite da sua casa, você vai apresentar essas guias de CNS que você recolheu durante seus 12 meses de obra. É a importância de contratar uma construtora para construir a sua obra. E aí você vai... A Receita ela tem uma base de cálculo que é só dela. Não é metro quadrado, não tem uma tabela, é uma base específica dela que ela calcula quanto que você deve de imposto em cima da construção da sua casa. São vários cálculos. Se você colocar no site, no Google, calcular INSS para emissão de habites, no Google, de uma forma bem simples, tem uns sites que fazem esse cálculo de uma maneira muito assertiva, quase 90%. Você vai colocar a metragem da sua casa, alguns detalhes, e o site já te dá. Você tem que pagar, sei lá, 40, dependendo do tamanho da sua casa, 40, 50, às vezes 60 mil. E você, quando você tem esses funcionários registrados, que você recolheu esses impostos ao longo de toda a obra, isso daí às vezes cai 70%, 80%. Eles são até bem generosos quanto a isso. Eu achei bom, né? Porque isso cai bastante, entendeu? Então, assim, você já teve todo o custo da construção da sua casa, você comprou o terreno. Você pagou um projeto que também teve o seu custo. Sim. Você fez a construção e a gente sabe quanto que gasta na parte de acabamento, realmente para entregar uma construção. Você chega no final, você ainda tem mais 50, 60 mil para tirar um habites. Isso aperta. Então é importante que na hora que você for contratar a empresa, que a empresa passe esse orçamento para o cliente, dizendo, olha, dessa maneira a gente vai emitir nota, o habite, tudo direitinho, e mostre para que ele possa ter noção que às vezes ele pode não querer, e aí ele assume esse custo no final, como ele pode falar, não, eu quero, porque tal, e isso seja fechado no ato do contrato. É muito importante também que seja feita, para ele ter essa noção que no final da obra ele pode ter essas guias recolhidas, desde que a empresa coloque lá seus funcionários, e ele pode ter essas guias recolhidas para poder tirar o habites. Certo. O outro caminho seria ele pagar uma taxa mais cara na prefeitura para poder fazer essa liberação quando ele não comprova o INSS. Aí ele vai pagar o valor total da receita, o cálculo da receita. E aí, se ele tiver essa ciência também, tudo ok, no final ele sabe que ele vai pagar, ele pode fazer já essa previsão no site, calcular o INSS para o habites, eu não esqueci o nome do site, lá o site mostra uma previsão de quanto que ele teria que pagar para a Receita Federal para emitir o documento. Essa é a outra forma. Então isso é muito importante porque na hora de você financiar a sua casa, sem o habites você não financia. Então se você um dia essa pessoa faz para venda, ou ela mesmo pensa que ela pode precisar depois financiar, é importante que ela já se prepare para isso, certo? E aí, Andressa, o que a gente vê é que Manaus, às vezes não, né? Aqui a região norte a gente tem, as coisas acontecem primeiro lá fora, para depois acontecer para cá. Para depois acontecer para cá. E eu vejo, e aí eu vou falar um pouco, você vai agora depois falar, e eu vejo que tem uma dúvida de uma galera enorme a respeito de financiamento e construção. Tem. O pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, que vai pagar 3 casas a mais no final. Que os juros é absurdo e eu não vou me endividar. E assim, pessoal, tira esse pensamento da cabeça. Sim. A menor taxa que tem hoje é o financiamento de construção. É menor do que o financiamento próprio imobiliário. Sim. Se você financiar uma casa hoje, um apartamento existente, a taxa é muito maior do que o financiamento de construção.
E assim, a vantagem do financiamento em construção é que na cabeça do cliente, muitas vezes ele já chega assim, vou financiar minha obra junto com o meu terreno e eu já vou começar a parcela do meu financiamento, ainda nem tenho a minha casa pronta. Só que ele não sabe a parte mais legal desse financiamento. É que durante a obra dele, ele fica pagando a fase obra. O que é a fase obra? A gente chama de juros obra. Essa parte dos juros obra, ele é calculado em cima do saldo devedor. E é como se ele tivesse, vou te dar um exemplo meio que na prática, como se ele estivesse adiantando aquela atualização do saldo devedor dele no período da obra dele. Já está batendo. Já tá, ela tá lá congeladinho o saldo devedor dele. Ele não vai ter reajuste, por exemplo, durante 12 meses. Vamos dizer assim, minha obra vai ser 12 meses. Durante esses 12 meses, o saldo devedor dele está congelado. Ele está pagando só conforme a obra dele vai avançando. Tem financiamentos que começam, vamos dizer, com R$ 200 a fase obra, que a gente chama de etapa zero. E aí a Caixa vai lá, se já tiver alvará, tiver a aprovação da obra tudo certinho, a Caixa ela consegue adiantar até 20% desse valor. Ou seja, aquele cliente que tem o recurso, mas ele quer um adiantamento, ele já pode estar, a Caixa ele libera depois do contrato registrado, tudo bonitinho, aí ela libera esses 20% e ele já começa a tocar a obra dele. E aí ele já avança mais que 20%, obviamente que dá para colocar com mais o recurso dele, e aí na segunda etapa a Caixa já libera, diluindo esses 20%, e somente o que ele avançou na obra, assim, 30%, ela vai liberar os 10%. E aí, com isso, a parcela dele da fase obra já aumenta. Andressa, vai aumentar o quê? Para R$ 1.000? R$ 5.000? Não vai aumentar conforme a evolução da obra. Pode começar com 200, na segunda etapa vai para R$ 600, porque vai aumentar a obra dele. Sim. E até o final da obra dele, a parcela vai estar igualada à parcela do financiamento. Então, ou seja, o financiamento da construção, o cliente tem esse incentivo da Caixa. O incentivo para ele construir, ele está pagando uma parcela baixinha. Já compra baixinha. o terreno e já recebe uma entrada para ele já construir. E ele já constrói com dinheiro da própria Caixa. Da Caixa e complementa com o dele. Quando precisa, ele faz a complementação, mas dependendo da construção, ele constrói com dinheiro, consegue construir com dinheiro. A Caixa está financiando até quanto? Vamos supor assim, vale R$ 1 milhão a obra no orçamento do construtor, 80%? 80% da construção, para quando é construção mais o terreno, aquisição de terreno e construção. Quando é terreno próprio, dependendo da aprovação do cliente, ela financia até 100% da construção. Por quê? Ela pega o terreno dele e recebe como garantia. Então, esses 20% que ele teria que ter em mãos, o terreno dele é o que vale para ele já fica como se fosse alienado ao banco. Exatamente. O terreno vai ficar alienado. E aí ele já tem esses 20% ali do terreno para complementar e ele financiar 100% da obra dele. Não tem que botar a mão no bolso. Né? Não, só construção só se ele quiser. Só se ele quiser dar um acabamento a mais. Botar um modulado diferenciado. O que eu vejo, na verdade, a gente vê no mercado esses anos todos, é que quando você para analisar o financiamento de construção, ele compensa em todas as áreas. É porque tem uma galera que tem realmente um certo preconceito com a questão de financiamento. Mas tanto para a pessoa que vai construir para morar, essa pessoa às vezes não tem o recurso todo, ela tem uma parte, aí ela quer esperar para ela poder juntar. Esse compensa muito. Quanto aquele que não tem de fato recurso nenhum, mas ele consegue fazer o financiamento de construção e ele consegue construir a casa dele. E eu vou te falar que se ela fizer bem na ponta do lápis, pelos cálculos que eu estava vendo de taxa Selic, até quem tem o dinheiro compensa deixar o dinheiro guardado e construir com financiamento de construção. Se você fizer o cálculo certinho, quanto que seu dinheiro rende num CDI, num fundo de renda fixa, quanto que a taxa de juros do financiamento de construção anual, quando você coloca na ponta do lápis, mesmo para aquelas pessoas que têm o dinheiro para construir, compensa para ela aplicar o seu dinheiro no fundo de renda fixa e construir e pegar um financiamento. Com financiamento. Quando ela coloca a taxa na ponta do lápis, compensa. Sem falar nas pessoas que querem construir para revenda. Esse aqui compensa mesmo. Então, tanto para o perfil investidor quanto para o perfil cliente final, se você tem um recurso próprio para construção, vale a pena você aplicar o seu recurso, procura o gerente do seu banco,
vê a melhor maneira de aplicar o seu recurso, põe na ponta do lápis, Põe na ponta do procura, lápis. se for aqui em Manaus, você vai procurar a Andresa, Isso mesmo. né, para fazer aí essa questão do financiamento, terreno, construção ou só Construção. construção da Caixa Econômica, verifica qual é a taxa de juros e o valor final, e aí você vai ver que vale mais a pena você investir o seu dinheiro e tirar o financiamento com a Caixa Econômica Federal. Então, logo nisso você falou que o cliente, se ele tiver o dinheiro e ele mesmo pagar para não ter a bitributação, nessa parte bem bacana da Caixa, porque ela libera o recurso na Pro conta cliente. para o Pro cliente, cliente. para cliente quem está faz. e o cliente faz o pagamento. Então ele conseguiria pagar direto o material e Exatamente. pagar somente a mão de obra sem problema no financiamento de construção. O dinheiro não Exatamente. vai para a empresa, o dinheiro fica, Não. recebe a pessoa que A tem o pessoa que tem relacionamento na Caixa. relacionamento com a Caixa. Isso aí é um Exatamente. toque porque a maioria também das pessoas não imagina que seja assim. É, Então o dinheiro não vai para a empresa que vai construir, ela vem para a não, pessoa, vem para para o o dono, para o cliente que está cliente. fazendo esse financiamento, e aí ele consegue ter a administração do recurso, consegue saber o que que ele está pagando, ele saber o que que ele está pagando, o que que ele está gastando, e isso se torna até uma obra sem juros, né? Exato. Porque ele não está pagando os juros e tendo a realização do sonho dele, ou futuramente para vender. Então, assim, é bem bacana. E outra, importante na aquisição de terreno em construção ou construção de terreno próprio, do financiamento da construção em si. A Caixa ela vai liberar o recurso até 95% do valor. 5% vai ficar retido no final da obra. Por quê? Entra a obrigatoriedade do habite. Sim. Se ele não tirar o habite, não libera o último Sim. recurso. E a importância os daquele 5%. processo que a gente falou em saber fazer o Exatamente. E habite. saber fazer, saber as tributações, contratar uma empresa, porque é uma das exigências é que tenha uma empresa contratada, tanto que a RT, ela sai no CNPJ de uma empresa, tá? A RT, RRT, ele sai no CNPJ, e isso faz que tenha, ou seja, uma economia no final da sua obra. Uma economia. Então, o empresário vai tirar esse financiamento em nome de pessoa física, mas ele consegue Isso. pegar essa documentação junto com o seu contador para poder justificar a sua renda. A sua renda, Né? Mas é em exatamente. pessoa física. Pessoa física. Ele entra com o rendimento da empresa dele, sendo como pessoa física, através do imposto de renda dele, com lucros e dividendos, ou a declaração do Prolabore, ou o Prolabore com base no que ele recebe de fato. Ou Todo seja, CNPJ é aceito ou ele precisa ser de ME para cima, limitada? Como é que funciona? Ele aceita desde o MEI, sendo que o MEI a gente não aceita o Prolabore, só aceita imposto de renda, tá? Mas depois do MEI, ME para cima já. Ou aceita seja, todos. toda forma a pessoa consegue justificar e comprovar renda, seja individual, Exatamente. carteira assinada, empresário, comprova a renda para conseguir O emitir o financiamento. E nesse ato, como ela falou, que você faz a simulação e que ela libera, a Caixa já diz um valor que pode liberar, é aí que ele tem que se programar com a assessoria dele. Estou falando assessoria porque é o trabalho que a gente faz, mas se a pessoa sentar perto de alguém da construção e pegar um direcionamento, quanto a compra do terreno, quanto que ele vai gastar no terreno? Esse terreno vai precisar regularizar? Isso é um custo, isso não é 5 mil, 2 mil reais. Isso pode chegar a 100 mil reais. Então, ela já tem um valor ali pré-aprovado na Caixa. Vamos falar com 1 milhão, que é uma conta mais redonda? Ela tem 1 milhão. Quanto vai custar esse terreno? Eu vou gastar para regularizar esse terreno? Quanto custa o meu projeto? O custo do projeto, não estou falando da construção. Quanto é o custo do meu projeto? A partir do custo do meu projeto, aí eu vou ter o custo da minha construção. Então, todos esses fatores, é importante que ela já tenha, ela saiba quanto que ela tem para investir, para ela ir fazendo as contas dela, para quando chegar na etapa final da construção, que ela tenha recurso para ela construir. Porque às vezes acontece, né, Andressa, que a gente sabe de ter que inteirar. Isso aí às vezes acontece, até por conta da tabela, do preço, pode ter mudado um preço de material, mas às vezes a pessoa não espera que ela tenha que inteirar tanto. E isso acontece geralmente no aquisição de terreno e construção mesmo. Exatamente. Porque ele está tirando um recurso ali do financiamento dele para ser destinado para o terreno. Então, é diferente da construção em terreno próprio, onde ele consegue financiar até 100% da construção. Então, quando acontece do cliente ter que inteirar mais do que
do É que porque pagou o sim, porque ele terreno pagou o com o custo terreno da com o custo da construção. E aí construção. ele tem que injetar um pouco para ele poder fazer a construção. Mas é importante que ele já tenha em mente esses valores. Outra dica que eu dou também é, mesmo que você vá no escritório de arquitetura fazer o seu projeto, você tem que, assim que você tiver a sua dimensão de área quadrada que você tem, faça uma pesquisa de metro quadrado Sim. de construção independente. Você tem várias hoje ferramentas para você pesquisar. Tem Instagram, tem Google para você pesquisar. E faça umas ligações e faça uma pesquisa. Quanto custa o metro quadrado hoje construído? Você não vai fechar nada com ninguém, mas você vai ter um preço para se basear. E aí, a partir daquele preço, você já sabe o tamanho que você vai deixar a sua casa. Você já começa a se balizar. Ah, mas o meu arquiteto não vai me falar isso? Vai, mas eu já vi assim que alguns escritórios não estão muito atualizados com os preços finais. Tem uns que estão, tem uns que não estão. Então é legal também que o cliente faça essa própria pesquisa antes. Para quando chegar lá na ponta, que ele pegar o projeto para orçar, que ele não fique surpreso, Não se frustra. não se frustre, É. né? Porque hoje em Manaus, com o aumento dos materiais, principalmente porque a gente tem época da chuva, época da seca, às vezes o metro quadrado ele está entregue, ele está um pouco maior do que alguns escritórios têm base. E isso ele vai ver somente na hora dele contratar. Então ele fez uma casa para 400 metros quadrados. O projeto está todo pronto e aprovado pela prefeitura. Chegar lá no orçamento. Aprovado pelo condomínio. E aí chega lá no condomínio, ele imaginou que ele fosse gastar tanto metro quadrado. Chega na hora, ele recebe 5 propostas, não é nem duas. 5. Todas elas estão com 50%, 60% a mais do que ele imaginou que ele ia gastar. Aonde está o erro aí? Se ele pegou 5 propostas diferentes, aonde está o erro aí? O erro está nas estimativas que foram feitas erradas. Então ele precisa fazer o dever de casa também. Se você tem uma assessoria, fica mais fácil. Se você não tem, você tem que fazer essa pesquisa antes para você basear o tamanho da sua casa dentro do recurso que você vai ter disponível lá na ponta final para fazer. Então isso é A importante. questão da assessoria é mais viável. Se você pensar assim, o Denis colocou 3 mil o custo da assessoria. Você fazer a sua própria pesquisa pode funcionar em parte. Ele é profissional, ele é técnico, ele tem o conhecimento de mais de 20 anos de construção civil e ele vai saber ponto a ponto aonde que deve se trabalhar no seu terreno para poder te passar todas as informações e você ter uma construção segura. Vamos abordar um assunto aqui rapidinho, que faz muito sentido em Manaus, construir no período de chuva. Manaus tem um período de chuva aí que varia de 6 a 7 meses por ano de período de chuva. A gente fica com estiagem a partir de agosto, mas agora em novembro já tem algum pouco de volume de água. Dezembro tem alguns temporais, normalmente, né, tem. E a partir de janeiro começa a chover, entra o período do inverno e começa a chover aí até junho e julho de novo. Então, teu período seco para construir é muito curto. O pessoal pensa em construir no período seco, começar a construir no período seco. O trabalho da assessoria pode evitar grandes problemas nesse caso, né? A gente já viu terreno que tem bolsas d'água que elas só aparecem depois do período de chuva. Então, se você for fazer a sua casa no período seco, você faz toda a sua fundação, faz o seu baldrame, cava a tua piscina, suas caixas de passagem, vai fazer a sua casa de máquina da piscina e etc. E aí você tá com tudo pronto, tá lá, tá só fazendo acabamento, o período de chuva começou e tudo isso alaga. E você não conseguiu estudar isso de maneira antecipada. Existem execuções na parte de estrutura e fundação para prevenir esse tipo de incidência de água no solo e você não tem uma casa que vai estar toda hora sofrendo com umidade e até encharcando o terreno, infiltrando em casa de máquina, sobrecarregando suas caixas de passagem de esgoto e de drenagem. E isso também é importante para a questão da assessoria. Outro ponto importante para a questão da assessoria é que muitas vezes você vai pegar o seu terreno, você da mesma forma como você não consegue saber se ele tem um declive suave, que a olho nu você não vê por conta da vegetação, e ele pode ter muita pedra. Então, se você vai fazer uma casa de alto padrão, normalmente a fundação do alto padrão ela é um pouquinho mais funda, com sapata mais
de tamanhos maiores. E aí, se você tem pedra para poder escavar, já é um problema. Então, acho que um estudo de solo também tem essa preocupação, né? Quem já está trabalhando há muito tempo na construção sabe, conhece os condomínios, conhece qual que já tem um histórico de ter um solo um pouco mais prejudicado, conhece quais são os condomínios que têm um solo mais favorecido e consegue te ajudar. Então, sua pesquisa no Google é válida, mas a assessoria vai ser, no final das contas, uma economia muito grande para você, porque 3 mil na construção do alto padrão não é nada. As assessorias que a gente faz, a gente elimina muita dor de cabeça. Hoje tem um ditado que diz que obra é dor de cabeça, mas isso para quem não se planeja. Sim. Então, se você não se planeja, você vai ter dor de cabeça, até porque você vai enfrentar coisas que você não sabia. Porém, se você fez um estudo de casa e você já sabe que aquilo pode acontecer, tem maneiras de você evitar aquilo ali. E aí você evita essa dor de cabeça do longo. Então, todas as assessorias que a gente fez, os investimentos, o retorno que a gente tem é que não foi 1% o investimento que deveria ser feito. Então a pessoa fala assim, cara, ainda bem que eu fiz, esse dinheiro que eu gastei não foi nada comparado ao que a gente poderia ter passado. Nós evitamos muita coisa. Inclusive a parte do financiamento, a gente também orienta, verifica como é que é a questão da documentação, qual é o recurso que o cliente tem e orienta ele que muitas das vezes o maior caminho é fazer o financiamento de construção. E aí a gente chama a Andresa, a gente faz essa parceria com ela. A Andresa, ela vai até lá, ela facilita, ela vai aonde você estiver, você não precisa pensar, eu tenho que ir lá na caixa apresentar, não tem, ela vai na sua empresa, às vezes ela vai na sua casa, ela pega a sua documentação, então é muito prático. Responde 8 horas da noite. 8 horas, dia de domingo, pode mandar mensagem. Eu respondo. Feriado, de férias com a família, eu respondo. É porque isso assim, eu penso da seguinte maneira, nas assessorias, o cliente ele não tem tempo. Hoje as pessoas elas estão num mundo muito digital. A maioria dos clientes, eles querem a facilidade. Eles querem a facilidade de ou ter alguém que vá até mim ou eu resolver tudo por telefone. Né? Então, a gente deixa o cliente à vontade nesse ponto de estar lá com ele e ele saber que ele vai ter um correspondente que está do lado dele, que está resolvendo. Qualquer probleminha, não, vamos resolver, vamos sentar aqui. Tem uma corretora que trabalha comigo, que ela até brinca comigo, que tá pegando fogo, eu tô ali lá, não, tá tudo bem, a gente vai resolver. Eu sei disso. Assim, então tá tudo bem. Então, se eu chegar pro cliente, se eu chegar pro cliente e tá da pior das situações e eu disser pra ele assim, não vai dar certo, pera lá, que profissional também eu vou estar sendo. Então, assim, o importante é ele se sentir seguro do início ao fim do processo dele. Mas te respondendo sobre a chuva, sobre o processo de chuva, né? Manaus tem essa questão de 2 épocas do ano, né? Verão e inverno. E aí começa a chover dezembro, vai até maio, e aí a partir de maio, junho, começa o verão. A construção civil, ela não para, né? Algumas etapas param, terraplanagem, quando vai se tratar mais de pintura, é uma obra só de pintura. Esse tipo de obra é recomendado que aguarde a chuva dar uma estiada. Mas, quando a gente fala em uma obra num todo, começando do zero, a gente tem etapas que podem ser feitas durante o processo de chuva. Obviamente com um ritmo um pouco mais lento, mas o que acontece? O que eu consigo mostrar para os meus clientes quando a gente está fazendo assessoria? Você tem um custo para fazer a sua obra, certo? Você tem, vamos voltar para o valor redondo, né? 1 milhão para fazer a sua obra. Seu prazo é 12 meses. Você tem 1 milhão e você tem um prazo de 12 meses. Você pode gastar 1 milhão de junho para o outro junho, que dá 12 meses, ou seja, no período do sol para o outro que dá 12 meses. Mas você pode gastar o mesmo 1 milhão começando agora e você terminar no final do ano. Vai pegar o mesmo período Você vai pegar o mesmo período. A gente consegue fazer um estudo que ele vai ter uma margem ali de 1 a 2 meses por conta do período da chuva. Mas o custo é o mesmo, a qualidade é a mesma. E você está começando agora e não está esperando 6 meses para começar a sua obra. Por quê? Justamente porque você vai trabalhar na parte estrutural, onde você consegue fazer uma forma, deixar preparado, parou de chover, você enche os pilares, você enche a sapata, choveu de novo, você dá uma parada, quando é no outro dia, você monta a sua outra forma, faz de novo sua concretagem, faz a viga, então você vai avançando. E a vantagem é, quando a gente já está com estrutural, você fechou as paredes, você consegue ainda trabalhar
do lado de dentro, mesmo ainda caindo um pouco de chuva. Então, assim, na parte de construção residencial, você consegue trabalhar no período da chuva e você economiza um pouco de prazo, ao invés de você esperar 6 meses. Se todo mundo que for construir esperar o verão, A obra vai durar aí 2 anos. Ninguém consegue trabalhar só no verão. Não. então faça um estudo, faça um planejamento, faça um contrato onde reze algumas coisas, que a gente lá, justamente na assessoria, a gente mostra formas de controlar as parcelas que você paga, os desembolsos referente ao seu financeiro com o seu avanço físico. Quais são as melhores formas, tanto para o cliente se respaldar, quanto para o construtor dar uma garantia para ele que vai poder entregar. A gente diminui os riscos, dá mais fôlego para a obra e tudo isso com uma segurança maior para o cliente. E ele se sente mais seguro de fazer os pagamentos, porque ele já entendeu que aquele cronograma ali é o melhor cenário que ele tem. Se ele fizer de alguma outra forma, ele está aumentando um pouco mais o risco dele. Então a gente monta tudo isso para ele e ele tem segurança para iniciar uma obra no inverno, sabendo que a obra dele vai ser executada. Certo. Em relação ao método que a gente tem aí muito profissional atendendo, que é o método de administração de obra. Você pode falar um pouquinho pra gente? Esse para mim é o melhor método que tem. Esse, se eu fosse indicar, quando eu vou fazer a minha assessoria, eu já digo de cara que esse é o melhor método que tem, é o mais seguro e é o mais econômico. Porém, a gente sempre tem que deixar as opções para os clientes. Sim. Quando fala em administração de obra, o cliente já acredita que ele vai ter muito trabalho. Poxa, mas o que é administração de obra? Administração de obra, você contrata um engenheiro. O engenheiro, ele administra a sua obra, ele é responsável técnico pela sua obra, ele faz a administração dos seus gastos na sua obra, ele te passa lista de material, ele seleciona, pode selecionar a equipe, te passa a lista de mão de obra, mas você faz todos os pagamentos, inclusive da mão de obra. Você paga tanto a mão de obra quanto você paga o material. Mas você tem um engenheiro que ele pode ter o seu CNPJ para poder até participar, tá dentro do financiamento de construção, Que ele vai ser o responsável. que ele vai ser o daquela obra. responsável, mas o cliente, o proprietário, ele faz todos os pagamentos direto para as pessoas. Então ele fugiu de bitributação, 40% em cima do material. Ele também não está pagando lucro sobre a mão de obra, olha aí. Você já imaginou que todo contratante ele tem o lucro dele em cima da mão de obra? Ele também não está pagando lucro em cima da mão de obra, mas ele tem um custo fixo de um engenheiro, de uma pessoa, de uma equipe, que vai administrar aquela obra para ele durante todo o período. E isso daqui tem garantias também do serviço. E ele está pagando diretamente, então ele está tirando aí lucros que ele deveria pagar e com isso ele economiza um pouco a obra dele. E a segurança também é que ele, por fazer os pagamentos direto, ele tem mais uma garantia que a obra dele, o dinheiro que ele está injetando diretamente na obra dele. Então, quando eu vou propor para um cliente, eu sempre coloco a obra por administração como em primeiro lugar. Segundo lugar, contratação de mão de obra, onde ele contrata toda a mão de obra com uma empresa e ela se responsabiliza. Terceiro e último lugar, chave, obra turnkey entrega na chave. Esse eu sempre coloco como terceiro lugar. E eu coloco que o valor ali é sempre um pouco maior e que a margem de risco é maior também. Um valor menor, com margem de risco menor, contratação de mão de obra. O valor menor ainda que ele vai gastar na obra e a margem de risco menor ainda é a obra por administração. E como que se paga a obra de administração? Alguns engenheiros trabalham por percentual da obra, o que eu não acho muito convencional fazer, porque senão fica fica contraditório, né? Isso é a minha opinião. Se a pessoa ganha porcentagem em cima do gasto da obra, pode-se imaginar que ela quer que a obra gaste mais para aumentar o percentual dela. Nós não estamos falando que isso acontece, mas se pré-julga, a gente pensa nisso. Então, o mais correto a fazer é fechar um valor fixo. Você fecha um valor fixo com a equipe de obra, com o engenheiro, arquiteto, ele vai administrar a sua obra do começo ao fim. Ele faz um planejamento, ele faz um cronograma. Você vai pagar um valor para ele ali fixo do começo ao fim. E ele vai fazer toda a administração da sua obra e você vai pagar os seus funcionários direto. Nesse cenário, você conseguiria até registrar o funcionário e arrecadar o INS do funcionário na CNO. Isso é uma garantia que esse processo também iria funcionar perfeitamente. Porque você não sabe se às vezes a empresa que você vai contratar, de fato ela vai executar isso. Lembra que a gente está economizando 60 mil no final da obra, 70.
Então, além das economias que você tem, da bitributação, do VDI em cima da mão de obra, você teria uma garantia que você vai registrar alguns funcionários, que não precisa ser todos, e vai ter na CNH. Ah, mas eu que vou me envolver com isso, eu que vou fazer a documentação, você vai fazer o contrato. Mas quem vai administrar, quem vai lidar o dia a dia é o seu engenheiro. Ele vai te passar já tudo mastigado, Vai acompanhar a obra, né? Vai acompanhar o ritmo de obra, a produção, tudo. Não vai ter etc. dor de cabeça, né? Cronograma, orçamentos, planilhas de medição de pagamento, quem vai receber quanto, previsão orçamentária, quanto você vai gastar com mão de obra. Se for financiado pela Caixa, vai mandar as PLS para a Andresa. Monta a equipe, indica a E eu equipe. até te falo que quando ele opta por administração, mesmo que ele tenha feito terreno construção e ele tenha tirado do valor da construção o valor do terreno, e aí a gente já tem na cabeça que ele diminuiu o valor da construção dele, o complemento dele acaba sendo um pouco menor do que ele seria se ele fizesse outro Certo. tipo, porque ele está economizando um pouco na construção, é como se ele estivesse construindo sozinho. Ele não está dando lucro para alguém construir, só que ele tem uma equipe para administrar para ele. Então, o que eu aconselho mais hoje nas minhas assessorias é que seja feita a obra por administração, mas que ele tenha ciência também dos outros custos e opte fazer da maneira que ele gostaria de fazer. A obra por administração acaba que ele tem um pouco mais de trabalho, abrindo mais a cortina aqui dos bastidores da construção das empresas, além de economizar no lucro do empresário, toda obra vai demandar ferramenta e equipamento. Algumas são próprias da empresa, outras não vale a pena comprar, a maioria das empresas aluga, certo? Certo. E toda empresa tem custo de funcionário de escritório, tem custo de imposto, tem custo de conta, e essas coisas não caem do céu, tudo vai embutido dentro do valor das construções. Então, uma vez que você contrata por administração, você evita de estar pagando as despesas administrativas e logísticas da empresa, você evita de estar pagando os custos de equipamento e ferramenta e você evita de estar pagando o lucro do empresário. Então acaba que você vai reduzir muito menos, né, do que o perfil da empreita do contrato por mão de obra ou então da compra da casa na chave. Andressa, agora uma pergunta realmente de curioso. Normalmente a gente tem cliente que gosta de comprar um imóvel já numa situação ali o cara deixou a casa ali meio abandonada, não terminou a obra, ou a casa é um conceito muito antiga, precisa mudar muita coisa. Existe alguma linha de financiamento para reforma? Então, reforma, ela geralmente para o imóvel que já está pronto, né? Uhum. E aquele cliente que mora atualmente, que é o proprietário do imóvel, quer fazer essa reforma. Existe sim. É a mesma forma, tem os projetos, entra a RT e tudo mais, é como se fosse uma construção, tá? Existe também casos de, por exemplo, vai no condomínio, tem uma obra inacabada. Aquele cliente ali, ele construiu, vamos dizer, 50% da obra e não conseguiu finalizar porque faltou recurso ou alguma coisa. A Caixa, ela financia essa obra também, porque a obra ela pode estar até 70% construída. E aí a Caixa financia esses 30%. Entra como financiamento Entra de como construção. financiamento de construção, tá? Acima de 70%, aí ela já fica um pouco inviável, porque é o limite que a Caixa financia. Então, ela tem desde a linha da reforma até a linha para finalizar a obra, aquele cliente está ali, ficou sem recurso, teve a pandemia, acabou perdendo, mas ele tem como comprovar a renda, ele tem como financiar, ele pode estar financiando e finalizando a sua obra. Que geralmente eu tenho atendido muito cliente que tem acontecido isso, inclusive. Maravilha. Vocês têm mais alguma coisa para colocar, para a gente abordar? Olha, da minha parte era só falar para o pessoal que se preparem para uma obra, se estudem, façam o dever de casa quando você for iniciar uma obra. Pode ter certeza que você vai evitar muita coisa no meio desse caminho, vai evitar custos desnecessários, você vai evitar perda de tempo também. E fazem esse estudo. Se você puder contratar uma assessoria, se não, você faz o seu estudo, mas estudem antes de iniciar uma construção, porque é importante, né? Sim, é importante. E também, financiamento com a Caixa não é um bicho de sete cabeças. É Exato. mais simples do que todo mundo imagina. Então, é procurar o correspondente correto, saber a análise de crédito, saber quanto que você pode estar financiando
e ter a realização do seu sonho para a moradia da sua família. Só um detalhe, na nossa, isso que eu não comentei aqui, mas na nossa assessoria a gente ensina também como você ganhar dinheiro investindo na construção de casas alto padrão para revenda, utilizando financiamento terreno construção. Você utiliza o dinheiro da Caixa, você sem dinheiro nenhum, você constrói, entrega a sua casa, você vende e você pode ganhar de 30% a 40% de lucro. Ou seja, sem dinheiro você construiu, você ganha de 300 a 400 mil de lucro, quitando o financiamento da Caixa. Assim que você vender, você quita o financiamento da Caixa, você antecipa as prestações, você vende pelo valor do mercado aqui, você ganha seu lucro sem você imobilizar nada do seu recurso. Nada, porque nossa demonstração a gente vai mostrar para você contratar direto. Então, mesmo que você utilize parte do recurso da Caixa, do financiamento, para comprar o seu terreno, o que te sobra é suficiente para você fazer a sua construção. Então, você que quer investir, você que quer começar a construir para vender, você que tem essa vontade de empreender em casas, pode procurar a gente no nosso Instagram ali, que a gente mostra passo a passo uma forma de você começar esse novo ramo, construir para vender, gastando zero, apenas utilizando aqui o dinheiro da Andresa, ó, do banco. Até mesmo quem tem aquele terreno que está paradinho lá, até mesmo via urbana, tá? Não precisa ser em condomínio fechado, tem aquele terreno parado, que está só ouvindo fofoca lá das outras construções, também pode estar procurando para investimento, porque nós, correspondentes, financiamentos, a gente costuma falar que tijolo e terreno não desvaloriza. Exatamente. Então, é um dinheiro parado que você está ali olhando, então construir para revender também é uma forma excelente de lucro. Com certeza. Muito bom. Esse foi o nosso primeiro podcast RW. Você hoje tem na mão aqui esse material que é tudo que você precisa. Se você está precisando de um corretor, não fica acanhado, a Andresa tem, corretores parceiros, eu tenho, o Denis tem. Então aqui você tem o construtor, você tem a assessoria, você tem o financiamento da Caixa. É só entrar em contato com a gente que a gente vai poder fazer um pacote de serviços, te atender de maneira simultânea e você poder começar a construir sua casa, investir no seu negócio e deslanchar daqui para frente. Isso.